20 horas 57 minutos. Estamos aqui mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira pra gente curtir, pra gente conversar, pra gente trocar ideias. Primeirinha chegando no ar. Obrigado, Veveca, pela presença. Veveca, você tá aqui. Obrigado pela presença, Veveca. Carlos Augusto, Guto, um abraço. Obrigado pela presença. Todos vocês chegando. Hoje a gente vai bater mais um papo muito bacana. Hoje a gente vai falar de uma coisa que acho que ninguém gosta aqui. Talvez tenha uma outra que goste, mas ninguém gosta de sentido. Então a gente vai falar hoje sobre consultório sem dor. O que é esse tal de consultório sem dor? O que seria não sentir dor ao ir no consultório, né? Pode ser um termo meio assim que você pode estar achando estranho, mas assim, consultório sem dor é mais um conceito, uma ideia. Eu estou trazendo aqui hoje a honra de trazer um dos idealizadores, quem trouxe esse conceito, quem trouxe essa bagagem, essa técnica para poder fazer com que você faça o seu procedimento sem dor. Então, um consultório sem dor vem disso. E a gente vai conversar com ele aqui. Uma honra, vou convidar aqui. Obrigado a todos vocês. Xelinha, hoje você recebeu a mensagem, Xelinha. Obrigado pela presença. Semiramis, um beijo. Obrigado a todos pela presença. Professor Dr. Enilton Matos, o negócio aqui tá chique aqui hoje, viu? Cris Dom de Manhã, obrigado. Obrigado, Andrade, todo mundo aqui chegando na área. Vocês fazem dessa quarta-feira um dia mais completo, um dia mais feliz. Tem até Dona Catarina Famador. Rapaz, o negócio tá chique, é internacional. Quase que direto lá do Canadá. Catarina, um beijo, obrigada pela presença. Pessoal da Andari, forte aqui, viu? Não sei como é que vocês andam aí, mas a Andari tá aqui, firme e forte. Cíntia Gico, obrigada pela presença. Já vou convidar aqui, já vou trazer o convidado, porque assim, é muita coisa para falar. Ele é um cara extremamente ocupado. Para ele arrumar esse tempinho aqui, foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu já vou começar aqui, já vou chamar ele pra gente começar a bater esse papo, beleza? Vão pegando aí suas perguntas, suas dúvidas, tudo que vocês quiserem saber sobre consultório sem dor, sobre essa técnica nova que tá chegando aqui. Perguntem, usem, abusem, o espaço é de vocês, e é pra vocês que a gente faz isso aqui. Nananana Santos, Nanana Santos você quer, mas fica Nanana Santos, porque seu nome tá esse nick aí, não? Obrigado a todos pela presença, sigam chegando. Já vou convidar aqui Dr. Marcelo Seixas também, obrigado pela presença a todos vocês. Bom, pessoal, hoje então a gente vai ter aqui a presença, tá entrando aqui, do pai de Lorena e da Laura, também conhecido como Dr. Elias Arsênio. Mas ele é o pai da Laura e da Lorena. Um prazer ter você aqui. Um cara que já fez o nome, deixou na história da cirurgia vascular e da angiologia do Brasil. Pois é, gente, o negócio aqui é chique. A gente já teve gente aqui dos Estados Unidos, do cara, todo quanto é lugar. E agora a gente tem um cara praticamente mais do que internacional, porque ele deixou o nome na história. Então, essa história é mais, transcende fronteiras. Meu amigo, uma honra ter você aqui presente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você tem um tempo corrido, tanta coisa, sobe e desce, roda o país todo, distribuindo o conhecimento, distribuindo toda essa bagagem que você adquiriu ao longo dos anos. Eu queria que você se apresentasse para esse povo que está aqui, que não te conhece ainda. Tem muita gente aqui. O público nosso, uma parte de vasculares, mas assim, a grande parte aqui são clientes que querem saber tudo sobre consultório sem dor. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Olha, eu queria ser metade disso tudo que o Gilmar falou aí. Eu só tenho a agradecer. Mas eu posso dizer para você que realmente, cara, o que a gente gosta de fazer é compartilhar conhecimento, e você é o cara, porque eu vejo suas lives e vejo o quanto você compartilha com as pessoas. Eu queria ter esse dom, essa habilidade que você tem, viu? Bom, eu sou cirurgião vascular, eu sou de Londrina, no Paraná, e conheço o Gilmar já há muito tempo, na época que eu nem pensava em tratar varizes, na época que eu era o rei da hemodinâmica. Hoje, graças a Deus, eu estou na mesma área dele, que é a flebologia, que são as varizes. E atuo na área de cursos, já tem pelo menos 11 anos. Me dedico ao consultório e a compartilhar conhecimento Brasil afora e mundo afora, que é uma das coisas que eu e meu sócio, o Dr. Rodrigo Kikuchi, mais gostamos. Então é um prazer estar aqui. Quero dizer que é uma felicidade muito grande ver o seu sucesso, Gilmar, como profissional, como
como comunicador que você é, né, cara? Então, meus parabéns para você. Para Bahia, né? Porque a Bahia é um estado que só tem peça rara, só gente boa. Deixando aqui já no ar o convite para você aparecer aqui com o Cibele, com as crianças, vai ser muito bem recebido. Faremos questão de fazer o tour aqui, porque não falta lugar para conhecer aqui, tá? Então já fica aí no ar o convite para você vir para passear. Tem que parar um pouquinho o trabalho. Eu sei que vida com propósito é uma coisa que não tem preço, né? E eu vejo isso desde quando eu te conheci, lá em Búzios, em 1900 e bolinha, quando você falava e a gente estava no congresso de cirurgias imensas, arteriais, e a vida vai tomando seu rumo, mas tem que ter uma horinha para a gente, né, dar aquela espairecida, para a gente dar aquela passeada. Mas vamos para nosso tema, vamos falar o que é que o povo quer, vamos falar o que o povo quer ouvir. Vamos. E aí, assim, esse tema consultório sem dor, eu achei muito interessante, e o fato de você ter nós, porque eu faço parte, né? Nós temos um site, né, do consultório sem dor. Eu queria que você falasse como surgiu essa ideia do consultório sem dor e do óxido nitroso, e o que é que veio primeiro? Se primeiro foi a ideia de ter um consultório sem dor e você buscou uma técnica, ou se surgiu a técnica e você criou o consultório sem dor. Beijo, Kit. Obrigado pela presença. Bom, eu acho que, assim, eu tenho certeza que temos pacientes e temos médicos assistindo a gente. Quem já não ouviu o grande bordão do consultório, tem que pagar para sofrer, né? Ou seja, hoje os consultórios de estética têm esse grande problema. O paciente, ele fala, eu estou pagando para sofrer. É claro, em prol da beleza, mas a grande questão é que eu sempre fiquei muito incomodado em todos esses anos de trabalho, essa ideia de que a beleza tem que vir com a dor. E é uma questão até filosófica. Eu não vejo por que a beleza tem que ser sempre vir com a dor, né? A gente sabe que nas academias, né, no pain, no gain, né? Se você não malha, você não fica bonito. Mas no consultório médico, Gilmar, todo mundo sabe que os grandes causadores da dor somos nós mesmos, os médicos. Agora, se a gente está produzindo dor, nós temos que saber controlar isso. E para quem não tem ideia de como a dor desagrega, só para vocês terem uma ideia, 31% dos pacientes que querem fazer botox não vão fazer o botox porque tem medo de ansiedade ou de dor, de voltar para fazer uma sessão de botox. É muita gente que deixa de ir por conta da questão da dor. Agora, em relação ao óxido nitroso, eu preciso contar uma verdade para vocês, Gilmar. Você sabe que a gente dá muitos cursos, né? E a gente acaba fazendo muitas revisões de publicações no Brasil afora, no mundo afora, né? E a gente achou uma publicação que eu achei muito estranha, porque falava sobre o óxido nitroso, e o óxido nitroso era assim, um agente de rápido início de ação, boa eficácia terapêutica, riscos muito baixos, uma ampla margem de segurança, o paciente acordava muito rápido. Eu falei, gente do céu, mas isso é tudo que eu precisava no consultório. E além do mais, eu não precisava do anestesista, porque lá fora o óxido nitroso isso não é administrado por anestesistas, na grande maioria das vezes, e sim por médicos especialistas que não são da área de anestesia. E a gente foi procurar aqui no Brasil, e os únicos que dominavam a técnica eram os dentistas, né? E aí a gente foi conhecer um curso de odontologia, e nesse curso a gente viu que era muito bom, mas faltava coisas para o médico, porque não se encaixava aquele produto ainda para o médico. Aí criamos máscaras, fomos trabalhar com catéter, e essa ideia começou a pegar. A gente se encantou demais. Hoje eu não consigo viver sem óxido nitroso para os meus pacientes. E eu fico, cara, muito feliz de saber que você está levando isso para os seus pacientes, cara, porque é um diferencial gigantesco para quem quer trabalhar com o mercado de estética, varizes, tudo mais, ou qualquer outro dermatologista e assim por diante. O óxido nitroso é usado no mundo inteiro, em várias especialidades. Muito bem. A gente tem muita coisa para a gente falar desse gás aí, e eu queria já começar dando um depoimento. Agora de depoimento, agora de história. O negócio é contar história, né? O que move o mundo é a história. E eu fui fazer, eu não sei nem se ela está aqui, minha Dermato Rose, não vi ainda aqui, mas aproveitando aqui, toda hora eu tenho que parar para dar beijo no pessoal, minhas queridas pacientes, colegas, Rosângela, Absolar, pessoal, a grande presidente do grupo Absolar aqui na área, um beijo no coração, Jaiane também, a galera toda chegando, gente que eu não falar porque é muita gente, vai desculpando aí, mas à medida que for vendo, eu vou mandando beijo para todo mundo. Kit, beijo minha amiga. E aí eu fui fazer o Botox, né? Por quê? Eu fui fazer, não foi para rugas, porque eu tô na casa dos 30 agora, eu não tô precisando ainda, mas eu fui fazer o Botox para
para hiperidrose, para sudorese, né? O pessoal é sudorese axilar. Então, sempre suei muito e tal. E eu fui fazer. Célia Cucino, beijo, minha querida. E aí eu fui fazer o Botox. Meu amigo, doeu mais que no parto. Eu senti mais dor do que durante o parto, porque realmente o parto, né? Mas enfim, eu gritava, um negócio absurdo, né, Sonita, beijo? Um negócio louco. E eu gritava, e aí eu tava na minha sala, minha assistente na hora, e todo mundo me olhou, e eu, mas, pelo amor de Deus, eu gritando aquela coisa, e uma dor excruciante, eu, tipo, morrendo. Aí a dermata até ficou preocupada, porque esse remédio não tá com alguma coisa aí. Aí minha esposa, que tá aqui na área, ela fez, peraí, tem alguma coisa errada aí, injeta aqui na minha testa, pra eu ver se tem alguma coisa. Aí pegou, injetou na testa dela, ela olhou pra mim e fez, era isso? Tem nada. Então, primeiro, eu senti na pele, e é o que eu digo para todos os meus pacientes, dor é individual. Tem gente que sente muito, tem gente que sente pouco. E a gente vai falar ao longo da live sobre os impactos desse tratamento para cada pessoa. Então, não é que todo mundo precisa, mas tem pessoas que precisam. Tem pessoas que fazem preenchimento, fazem tudo, não sente. Tem pessoa que faz os vasinhos laser e não sente nada. Tem gente que não suporta. Então, assim, você tem uma ferramenta que leva as pessoas mais oportunidades de se cuidar e sofrendo menos, isso é fantástico. E assim, como eu falei, o nome de vocês está marcado já, não adianta fugir disso, mas está gravado na história. Agora sim, a gente fala muito do Onox, a gente fala muito do consultório sem dor, desse gás, e aí coloca-se uma coisa muito importante, né, que é sedação consciente. Então as pessoas perguntam muito, quando a gente vai operar, o paciente, você pode falar a cirurgia que for, mas o paciente quer saber o seguinte, e a anestesia? Né? Às vezes é uma cirurgia extremamente complexa, mas eu tô com medo da anestesia. Então todo mundo tem esse receio. E quando você fala sedação, você diz, mas espera aí, mas vai sedar no consultório? Então assim, o que é uma sedação consciente? Essa é uma pergunta muito boa, Gilmar. Eu falo que é mais difícil para o médico entender isso do que para o paciente, né? O médico está acostumado com um padrão de sedação, às vezes o próprio paciente, aquela do hospital, que ele apaga, que ele não vai lembrar de nada, que ele vai ter amnésia de tudo, não vai lembrar do que aconteceu e pimba. A sedação consciente, essa é uma das grandes vantagens do óxido nitroso. Você permitir dar um relaxamento muito grande para o paciente, mas ele está atento a tudo que está acontecendo no ambiente. Então, se eu chamá-lo, ele vai me atender verbalmente, ou se eu tocar nele, ele vai rapidamente me responder, ou seja, ele está consciente do ambiente, mas ele está extremamente relaxado. Então, a sedação consciente é segura no sentido que, neste plano de sedação, ele não vai ter uma depressão respiratória, de faltar a respiração, da pressão cair, ele não tem instabilidade da pressão, ou seja, ele fica muito seguro, é um patamar muito seguro. E a grande vantagem, a grande sacada do óxido nitroso, ele não é só um agente sedativo que te relaxa, mas ele é um agente analgésico, né? Então, só um equivalente, 20% de óxido nitroso equivale a 15 miligramas de morfina, ou seja, ele tem uma potência analgésica muito grande. Então, aquela dor da agulha que o paciente vai sentir, aquela dor do laser, ela é extremamente amenizada sem ter que eu apagar o paciente. Isso faz com que ele acorde muito rápido, vá embora para casa, ou seja, torna o procedimento seguro e agradável ao mesmo tempo. E ele traz uma sensação, que eu costumo dizer, que é uma sensação de bem-estar, que é até difícil as pessoas entenderem isso. Ele causa uma sensação de bem-estar tão grande, de relaxamento, que é comum a gente ver os pacientes que estão em sedação com um sorriso no rosto. Né? Gilmar teve a capacidade de ver lá na nossa prática, os pacientes eles abrem o sorriso espontaneamente, né? Pela sensação de bem-estar que o óxido nitroso causa. Legal. E como é que é realizada essa sedação, né? Todo mundo aqui quer saber o seguinte, qual o procedimento? Como é que, no passo a passo, a gente pode falar de uma forma mais simples, né, para o pessoal que está assistindo, como é que é realizado essa sedação, né? Pega uma ampola, aspira, como é que é realizado isso? É com um nebulizador? Conte aí, pessoal, como é que é isso? O óxido nitroso, ele é um gás. E ele é um gás que você respira. Ele está no ambiente em pequena quantidade. Né? Então, nós já temos óxido nitroso no ar. Por isso que você não vai ter reação alérgica a ele, porque você respira ele todo dia. Ele está no nosso ar. Então, o que a gente faz é misturar o óxido nitroso com o oxigênio. E aí a gente vai, através de um misturador, de uma máscara ou de um catéter, aí vai depender do paciente. Tem paciente que prefere mais a máscara fechada, tem paciente que prefere o catéter nasal, ele vai respirar, não precisa pegar a veia, né, aquele
aquele pavor, eu vou ter que chegar lá, vou ter que pegar uma veia, Gilmar. Não, é uma sedação inalatória, é um gás. O óxido nitroso, ele tem um odor levemente frutado, adocicado, ou seja, ninguém se incomoda com o cheiro dele, porque, pelo contrário, é até agradável o cheiro dele. E a gente começa sempre trabalhando com pequenas quantidades de óxido nitroso e a gente vai aumentando gradativamente até a gente chegar naquele estado que a gente chama de sedação consciente. O paciente está relaxado, ele está confortável. A gente pergunta para ele, você se sente pronto para começar? A segurança e o relaxamento que o gás dá é tão grande que quando você pergunta para ele, doutor, eu estou tranquilo, pode começar. Né? Ele sai daquela sensação de medo que estava e ele se torna seguro e confortável durante a sedação. Agora é importante dizer que para cada paciente existe uma quantidade de óxido nitroso que é adequada. Então, não existe uma fórmula mágica. Quanto que você vai dar? Depende. Tem paciente que vai, uma pequena quantidade, ele já está num plano de sedação bom, outros vão precisar de um pouco mais, mas é o que o Gilmar falou. Da mesma forma que existem diferentes níveis de dor entre todos nós também vamos precisar de quantidades de óxido nitroso menores ou maiores, a depender de cada paciente. Então, ela é inalatória, não precisa de pegar acesso venoso, dar nenhuma medicação endovenosa. O paciente não precisa de jejum, isso é muito interessante, mas para procedimentos estéticos pequenos, né, ou seja, não para cirurgias, o paciente não precisa ir em jejum. Ele precisa apenas não fazer uma refeição muito gordurosa ou muito grande, não adianta comer uma feijoada. Uma muquecazinha, né? Uma muquecazinha. Uma muqueca de leve vai. Então, apenas isso, ele pode ir sem o jejum de 8 horas, como é necessário para quando você vai para um hospital. Agora, se for para uma cirurgia com óxido nitroso, ele precisaria do jejum, porque aí tem anestésico local, tem outras coisas mais, né? Doutora Tereza Cristina Delfraga Rei, minha amiga vascular, uma pessoa maravilhosa, perguntou se tem quantidade máxima de segurança. Como responder para ela? Porque ela é tenente, meu amigo. Tem que responder que a mulher tem patente. Excelente pergunta, tá? Porque assim, se a gente pensar que é uma mistura de óxido nitroso com oxigênio, os dois gases estão juntos. Nós temos 21% de oxigênio na atmosfera, que a gente respira no ar ambiente. Nenhuma máquina no Brasil, nem fora do Brasil, dá concentrações de óxido nitroso maior que 70%. Quer dizer que eu vou sempre receber mais oxigênio do que eu respiro no ar ambiente. Então, se você me perguntar qual é a dose máxima, nós podemos ir até 70%. Mas você usa 70%? Raramente. Todo agente sedativo, a gente tem uma curva de Gauss. Ou seja, aqueles pacientes que respondem muito demais da conta e aqueles que respondem pouco. A grande maioria, 5%, responde, tem uma susceptibilidade muito grande e 5% tem pouca susceptibilidade. Agora, os 90% ficam nessa faixa do meio. Em média, a gente gasta aí dióxido nitroso uma porcentagem, 35%, 40%, geralmente em média. Mas tem pacientes que sedam com 10%. E vão ter pacientes que vão precisar de 70%. Né? Pois é. Gilmar então, precisa de 70%. Enfim, quando eu fui fazer meu treinamento, essa figura aí, o grupo que eu estava, éramos 5, 6 do meu grupo, e aí a primeira eu acho que quando ela deitou, que mostrou o aparelho, ela já apagou. Então só precisou olhar. Ela 0%, quando falou para ela, olha, você vai usar um gás, aí ela já parou. Aí foi. Quando chegou em mim, eu falei, cara, tá de brincadeira, isso não funciona, não? Foi. Então comigo, que foi até os 70, e realmente assim, mas tô aqui, tô contando a história, tá tudo lindo, tudo. Quando a gente fala em efeitos, né, e quando eu vou entrar agora, como é o efeito do gás e tudo, uma das coisas que chamou a atenção foi, a primeira vez que eu vi você falando sobre isso, foi quando se fala em uso recreativo, né? E as pessoas, a maioria não sabe ainda que o óxido nitroso, ele tem em vários países, e aqui, se não me engano, em Recife, também teve uma época aí, não sei se ainda foi 2017, 2018, fiz uma pesquisa, e o pessoal estava usando nas baladas. Fale um pouquinho sobre os efeitos do gás e essa história de ser recreativo. Chegou minha dermata aí, ó, doutora Rose, ela que eu acabei de falar agora. Agora só com óxido, só faço botox com óxido nitroso, e Rose já sabe a próxima agora. Então, fala um pouquinho sobre os efeitos aí. Bom, o Gilmar tocou num ponto extremamente importante, né? Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que o óxido nitroso está dentro de produtos lácteos, como no chantilly,
nos Estados Unidos ele é vendido à parte, então vem o produto lácteo e vem uma ampola com óxido nitroso. É o óxido nitroso que dá aquela textura cremosa do chantilly. No Brasil, a gente tem o óxido nitroso na indústria automobilística, né? Então essas pessoas conseguem o óxido nitroso dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, na Inglaterra o óxido nitroso é o primeiro vício entre jovens e nos Estados Unidos o segundo. Mas por que as pessoas gostam tanto do óxido nitroso para uso recreativo? A sensação de bem-estar que ele causa é muito intensa. Só quem já usou o óxido nitroso com uma sedação consciente entende essa sensação de bem-estar. O que torna essa atração dos jovens pelo óxido nitroso. Claro que eles usam na forma pura, não tem nada a ver com o que a gente usa no consultório. Mas para vocês entenderem aqui uma analogia de como a sensação é prazerosa, né? Quando você passa por esse processo de sedação, a sensação de relaxamento, de realmente deixar as coisas de lado, a sua ansiedade, qualquer pensamento ruim, ele tem esse relaxamento. E o jovem fica muito atraído. Então, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai achar várias mortes pelo uso do óxido nitroso descritas em jornais, em publicações não científicas, mas são mortes relacionadas ao uso recreativo, ou seja, eles usam Com ele puro. Com ele na forma pura. Na forma pura. Né? Nós temos casos escritos de jovens que usam sacos, aqueles sacos que tem aquelas tiras para apertar, eles jogam o óxido nitroso no saco, fecha, e eles ficam respirando com a cabeça dentro do saco, o óxido nitroso puro, aí eles desmaiam e morrem de hipóxia, porque E tá bexiga também, saco. né? As bolas de bexiga disso. Como era usado antigamente, lá em 1800, quando descobriram o efeito hilariante, né? Que é o efeito do riso do óxido nitroso, essa sensação de euforia, de bem-estar, que realmente ele causa na forma pura, diferentemente do que a gente trabalha no consultório. Né? Registrar aqui a presença de doutora Alessandra Moraes. Você conhece essa moça, doutora Alessandra Moraes? Figura maravilhosa, fantástica, mora no coração aqui, ó. Minha eterna chefa ali. Viu? A Bahia só tem gente boa, cara. Só gente boa. Vevé, que a gente vai falar sobre contraindicação daqui a pouquinho. Assim, a maioria não sabe que o óxido nitroso é o gás hilariante. Aí vem a pergunta, vai chegar todo mundo no consultório e começar a rir sem parar, se acabar de rir, tipo aquele cara lá do Batman lá, né? Como é? Esse efeito ele é muito comum de rir sem parar ou um leve sorriso e o cinema deu uma exagerada? É engraçado que a gente assiste os filmes nos Estados Unidos, como nos Estados Unidos praticamente 90% dos dentistas usam, sempre quando alguém vai no dentista, no filme de comédia, tem alguém usando gás e morrendo de dar risada, né? O efeito hilariante na forma misturada com oxigênio é pouco frequente. Mas a gente vê que no começo da sedação, algumas pessoas sentem uma vontade de gargalhar. Isso é real mesmo, algumas. Né? Então, é variável, mas não é comum a gente ver os pacientes gargalhando de forma muito intensa. Mas algumas pessoas, quando começam a sentir efeito, é uma sensação de bem-estar tão grande que ele começa, às vezes, a dar risada sem um motivo. Mas não é comum no nosso dia a dia, mas frequentemente a gente que trabalha com curso, viaja o Brasil afora e atende muita gente, uma vez ou outra a gente encontra alguém que começa a dar risada, mas que logo ela já essa sensação do efeito hilariante, ela já passa por efeito sedativo, que ela fica mais relaxada e descansada. Geralmente é no começo do processo de sedação. Beleza. Agora, assim, como eu falei no início, existe sempre um receio em relação à segurança e dos médicos, muitos médicos que ainda não conhecem o método, sempre associam com risco, vou colocar algo a mais, enfim. Qual o perfil e quando você fala que é um gás seguro? O que é que você fala? O que é que você define como seguro? Até porque, antes de você responder, eu queria que você citasse um dado que eu achei fantástico. Eu não lembro se foi uma pesquisa ou se foi um relato de caso de número de pessoas que morreram de medo. Você falou isso em algum momento. E assim, só para dizer o seguinte, risco a gente corre sempre na vida, basta estar vivo. Eu digo para o paciente, quando um paciente me pergunta sobre risco, se você for um profissional e ele disser que tem um procedimento sem risco, corra dali. Risco a gente está correndo aqui. Pode cair um avião na cabeça da gente. Por enquanto aqui tá beleza. Mas pode cair um avião na cabeça da gente. Então, risco a gente corre sim. O que a gente quer é menor risco versus benefício e se cercar de toda a segurança para caso aconteça algo, a gente saber contornar. Qual o risco real
do uso que essa técnica desenvolvida, que é o anox, que existe uma técnica desenvolvida para uma substância que existe há dezenas de anos, mas qual o risco do uso dessa técnica anox em consultório para o cliente que vai lá, né? Para o cliente, não o doente, para o cliente que vai lá fazer um procedimento? Bom, eu vou primeiro responder essa primeira pergunta, porque a gente tem na literatura médica 23 mortes por fobia, por medo de agulha, né? A gente tem, só para vocês terem uma noção, 25% da população adulta tem fobia de agulha. Ah, mas eu não conheço ninguém no consultório, eu sou médico, nunca vi ninguém. Claro, porque ele não vai no seu consultório Nunca para vi fazer ninguém aqui aplicação. morrer de medo. Não, o paciente ele é fóbico, ele tem pavor de agulha, não é medo, é pavor, medo irracional. E nós temos 23 mortes relatadas por um medo exagerado. Se a gente olhar agora os vídeos, agora nessa época de pandemia, das pessoas sendo vacinadas, quantas pessoas que você já assistiu o vídeo aí caindo dura depois da vacinação, ou até antes, os escândalos que a gente vê. Essas pessoas são obrigadas a tomar a vacina, né, para sua proteção, mas morrem de medo de agulha. E a grande questão, né, Gilmar? Ninguém está preocupado com eles, acha que isso é encenação. Mas isso é um processo, um transtorno de ansiedade, cara, que vem desde a infância, geralmente, das vacinas lá na infância, das experiências dos dentistas, das experiências no consultório médico. Ou seja, quem provocou isso tudo foi a saúde, os agentes de saúde, nós médicos, a equipe de enfermagem, que vai dar vacina, o dentista. Essa pessoa, ninguém soube manejar o medo dela ao longo da vida, ela chega na idade adulta, ela está fóbica, né? E ela começa a deixar de tomar vacina, ela começa a deixar de fazer uma cirurgia porque ela tem medo de ir para o hospital. E o mais engraçado, desses pacientes, 25%, 12% tem fobia de médico. Ou seja, o cara não vai ao médico, não quer se tratar porque tem medo do médico, porque foi ele que provocou a dor. Né? E como eu disse... Luciana Pimenta, ela é dermatologista, trabalha muito com estética, ela acabou de referir aqui, ela atendeu 2 síncopes em consultório, que síncope, para quem não sabe, é desmaios, antes de tocar. Ó, que esse tema, eu fui operar um paciente certa feita de varizes, um cabra de 2 metros de altura, forte, rapaz, se dá um peteleco na gente, ele desmontava. E ele chegou no centro cirúrgico, foi para o quarto, foi para a sala de cirurgia. Enquanto me esperava, estava em pé, ninguém tinha tocado nele. A enfermeira entrou para confirmar o nome dele. Antes dele deitar, ele caiu, teve uma convulsão. Aí foi aquela correria. Aí a gente pegou, botou ambulância, UTI, tomografia. No final, tudo normal. Ele deu convulsão de medo. Então, realmente, isso é real. É real. Homem, real. tá vendo aí, ó? Luciana Pimenta que é homem. Eu assumo. Se fosse pra ser corajoso, tinha vindo mulher. Cara, eu vou falar uma coisa, Luciana. Se a gente olhar as publicações de revisão, as mulheres são mais fóbicas do que o homem, na literatura. Mas, honestamente, na prática, a gente vê que é o contrário, né? É um dado que eu sempre O cara não aparece muito, nem na né? pesquisa, porque ele se esconde, tem medo até da pesquisa, pô. Cara, é impressionante, porque os vídeos que a gente vê até nas mídias é muito mais comum ver o homem fóbico do que a mulher fóbica, né? Eu concordo, mas a grande questão é que a gente tem que pensar que, até você que trabalha com estética, Luciana, o mau manejo da dor, e eu não estou falando de um manejo... o paciente sentir dor, não sentir a dor totalmente controlada, você reduz muito o número de pacientes que estão completamente satisfeitos com o seu tratamento. É impressionante os dados que a gente tem na área da dermatologia e dos procedimentos de face. Então, realmente, para você que trabalha com isso, o manejo da dor adequado faz muita, muita diferença. Gilmar me perguntou da segurança, eu faltou responder. Olha só, toda sedação ambulatorial, ela só pode ser feita em pacientes ASA 1 e 2. Eu vou explicar isso para o público leigo. É aquele paciente que não tem nenhuma doença grave, ou se ele, por exemplo, tem uma pressão alta, a pressão está controlada. Ou seja, é um paciente saudável, um paciente que ele tem, por exemplo, uma hipertensão totalmente descontrolada, um diabetes descontrolado, nada disso poderia ser feito num consultório, o ideal seria num hospital. Ou seja, a seleção dos pacientes é importante também a partir do médico, mas a grande maioria dos pacientes que nos procuram para estética geralmente são pacientes saudáveis na sua grande maioria, tá? Na sua grande maioria. Agora, como toda sedação, você requer um aparato dentro do seu consultório, né? Eu preciso de todo o aparato de reanimação, que é obrigatório para qualquer tipo de sedação ambulatorial, né? Eu preciso ter um transporte de emergência em caso de necessidade. Eu trabalho
já não perdi as contas de quantas sedações conscientes eu já fiz na minha vida. Eu nunca tive uma complicação de falta de ar, de precisar transferir, porque é exatamente isso. O óxido nitroso, ele tem uma recuperação muito rápida, Gilmar. Uma vez que a gente tira o óxido e coloca o oxigênio, ele em poucos segundos, cara, ele está em recuperação. Isso que torna, é diferente de um agente na veia, que depois que o paciente apagou, você tem que esperar o efeito para ele voltar e acordar. O óxido nitroso é muito rápido, essa recuperação dele. Beleza. Você tocou num ponto que eu acho que eu tive até com uma amiga hoje conversando no almoço, e assim, você tocou num ponto interessante que é o impacto. Fernandinha, ó, já chegou, viu? Esperando você chegar. É uma das primeiras que já botou o nome na fila, doutora Fernanda Fernandes, é oftalmo. Vai lá, disse que só ia lá quando chegasse o óxido nitroso. Já chegou, ela disse que já vai lá. Obrigado, Paulo. E aí, o que que acontece? Sim, aí a gente está falando sobre a questão do impacto da satisfação das pessoas. Nós todos, tanto médicos, a gente quando vai buscar qualquer serviço, a gente busca satisfação. A gente quer ficar satisfeito. E ficar satisfeito, uma parte da satisfação é o resultado do que a gente busca. Quer seja uma aplicação, quer seja um botox, quer seja um preenchimento, quer seja comprar um sapato que caiba no pé. Uma outra parte muito importante, eu falei porque tem aqui o pessoal da Andari, que é uma das maiores lojas de sapato da Bahia, o pessoal está aqui, tem que, né, fazer o merchan e tal. E aí, a gente também tem esse lado importantíssimo, que é o lado da experiência, da satisfação completa. Então, quando eu chego numa loja, eu quero ser bem atendido, eu não quero só comprar um bom sapato. Quando eu chego no consultório, eu quero ser bem atendido. Hoje, uma boa parte da minha vida eu dedico a marketing, quem me segue sabe, essa parte de marketing. Eu tenho estudado muito essa questão de experiência do cliente e a dor é um ponto extremamente importante. Ela hoje, e a gente usa muito assim, você está resolvendo a dor do paciente, você tira um problema do paciente, e a dor é uma dor, a dor é um problema, e se você consegue, no percentual significativo de clientes, reduzir isso aí, você vai realmente elevar muito. Hoje, quais os dados que já se tem em relação a essa mudança na satisfação do cliente que usa e que não usa o óxido nitroso? Bom, a gente tem trabalhos na nossa especialidade, nós temos um trabalho só no caso da cirurgia de varizes, né? Que ele reduziu a dor de 5 para praticamente 2, numa escala de 0 a 10. Então, é uma redução significativa. Agora, vou colocar isso na tua pegada, que é o marketing. O marketing é a ciência de você agregar valor para o cliente, né, que você trabalha, seu público-alvo. Né? Esse é o conceito de marketing. E o Gilmar falou uma coisa muito legal. O paciente, quando você agrega valor a ele entra de um jeito e ele sai de outro no consultório. Ele sai encantado, se você souber realmente agregar valor. Então, vou falar um dado simples, por exemplo, de pronto-socorro. Né? Num hospital da Califórnia, numa emergência, os pacientes que chegaram lá com dor, eles classificaram como aquele hospital tratou da dor deles. Aqueles que consideraram que o hospital tratou da dor deles de forma excelente, ou seja, tirou a dor dele rapidamente, aliviou a dor dele, que interessante. 79% deles consideraram o serviço do hospital como excelente. Aqueles pacientes que acharam que o hospital não manejou a dor dele de forma adequada, apenas 21% considerou o serviço do hospital como excelente. Então, olha só, a experiência da dor, cara, desagrega muito valor. Né? Eu vejo alguns colegas, quando eu dou palestra, falando, não, mas meu paciente ele não sente nenhum desconforto, ele chega assim sem ansiedade. Como a gente monitoriza esse paciente apenas com oxímetro de pulso, e lá eu tenho a frequência cardíaca e a saturação, a gente vê que os pacientes que vão começar o procedimento estão lá, com a frequência cardíaca muito alta. Mas, poxa, mas você está ansiosa desse jeito? Ai, doutor, eu achei que eu não estava. Mas, na verdade, ela estava. O que é legal? Ele passa pelo procedimento do óxido nitroso, a gente vê a frequência cardíaca dele baixar porque a ansiedade dele baixa. Acaba o procedimento, a frequência cardíaca dele continua baixa. Ou seja, o cliente chegou de um jeito no seu consultório e ele está indo embora
de outro jeito. Isso é E o agregar que a gente valor, busca isso é é isso, né? marketing. É exatamente isso que você Que a gente falou. busca que a pessoa saia melhor de lá. E você falou a questão do oxímetro de pulso, eu acho interessante que o oxímetro de pulso, ele hoje está que nem uma tesoura em casa, né? Todo mundo tem seu oxímetro de pulso. Então, pega esse oxímetro de pulso aí. Tem alguns pacientes que falam assim, olha, ele tá aqui, tá com uma dor na perna, mas já botei o oxímetro, tá 95. Assim, vê se você botou um termômetro. Não, não tem um termômetro em casa, não. Então, a Covid trouxe para dentro das nossas casas coisas O interessantes. oxímetro de pulso. Todo mundo tem seu oxímetro de pulso em casa. Até precisei comprar agora, porque junto com o meu Anox, mas eu não tinha até então. Mas o óxido nitroso, o Anox, ele, além do conforto, ou seja, reduz dor, reduz ansiedade, relaxa, ele também nos trouxe a oportunidade de oferecer mais serviços, mais tratamentos que antes a gente não conseguia oferecer porque era muito desconfortável. Com certeza, Gilmar. Hoje, a gente sabe que o óxido nitroso, mundo afora, ele é usado para procedimentos de dor leve a moderada, que é o que a gente faz no consultório. Então, eu queria até... nós criamos a ideia do consultório sem dor, o site consultório sem dor, que o Gilmar faz parte, né, que era uma ideia de trazer outras especialidades que geram dor. Né? Por exemplo, eu dei uma palestra recentemente para um grupo de ginecologistas. Eu devo estar falando com muitas mulheres aqui. Quando me convidaram, eu fui entender qual é o nível de dor que as mulheres sentem no consultório de ginecologista. Eu tenho certeza que aqui tem muitas mulheres nos assistindo que já colocaram um DIU dentro de consultório. Né? Algumas não toleram, porque a dor é importante, tem que ir para o hospital. Poxa, mas com o óxido nitroso, o ginecologista podia manejar minha dor dentro do consultório facilmente. Mas aí quando eu fui estudar um pouco mais a ginecologia, por exemplo, eu vi que tem muitas mulheres que não conseguem nem ao menos terminar o exame ginecológico. E é isso que me impressionou muito nos dados. Perguntei então para os ginecologistas que estavam me assistindo se isso era uma realidade. E eu fiquei impressionado que eles realmente têm essa dificuldade em realizar exame ginecológico. Algumas mulheres estão, um grau de ansiedade durante o exame ginecológico é tão grande, o medo, que elas não conseguem terminar o exame. Ou seja, a gente precisa entender que ele cabe em qualquer especialidade. Vou fazer procedimento dermatológico, poxa, um botox parece que não. Mas dói, um preenchimento de face, dói. Parece que não quer, Laser de rapaz, face. parece que sim. Aquilo dói como... Já vi injeção na testa, rapaz, isso é coisa de Deus, rapaz. Mas Não é. mulher é um bicho retado, velho. Não é de forma alguma. Eu até, o Gilmar, acho que ele assistiu, eu não sei se essa aula eu falei para você, mas a mulher, ela culturalmente, parece que a beleza e a dor vêm junto, né? As mulheres, o ritual de A Alessandra embelezamento. fala que não é dor, é a beleza entrando, né? Ela fala de... Mas eu acho que a gente tem que dissociar isso. A mulher não precisa ficar bonita, para ficar bonita, precisa ter dor. Claro que hoje tem todo o empoderamento feminino, a gente sabe dessas vertentes hoje no mundo atual, mas eu acho que o mundo já traz muito sofrimento para muita gente. Eu acho que quanto mais a gente amenizar o sofrimento dos pacientes dentro do consultório, mais clientes a gente vai ter. Eu acabei de falar, 25% da população não vai fazer um procedimento com agulha, porque tem fobia. Poxa, se eu tenho a solução para ele, eu tenho 25% do mercado me esperando no consultório. Né? Ou seja, é um mundo que não tem fronteira, Gilmar. E que quer ser ajudado, né? A questão é essa. As Com pessoas estão lá certeza. precisando de uma ajuda. Vamos dizer, então, cite aí alguns dos principais, fale poucos, uns 115 procedimentos que podem ser feitos com a Anox, que as pessoas não estão tendo ainda essa oportunidade. Olha só que legal. O trabalho de parto natural, hoje, no Brasil afora, eles usam o óxido nitroso para aliviar a dor das dores do parto. Só que eles usam de uma forma diferente, que a gente chama de sob demanda. O paciente maneja a dor dele. Ele tem um óxido nitroso misturado pronto e ele vai respirando cada vez que começa a dor do parto. Nós temos isso na urologia, por exemplo, para fazer biópsia retal, para fazer alguns procedimentos de próstata, para fazer procedimentos como fimose, procedimentos mais simples, já descritos na literatura. E Gilmar, eu vou além, tá? Quantos homens deixam de ir no urologista com medo de fazer o toque retal? Não sou eu. Eu também. A grande questão é o seguinte, se eu tenho algo que pode manejar, por que eles não usam isso, cara? O paciente vai ficar relaxado. Vai perder esse momento lindo
Esse Pra momento mim não lindo é de lindo, não. intimidade. Olha, eu fui agora, o ano passado, eu fui lá no urologista, eu achei assim, ele não tá nem aqui hoje, mas assim, eu passei uns 15 dias me preparando psicologicamente, agendei a consulta, marquei a hora, fui, cheguei na recepção, sentei, e assim, eu olhei para todo mundo, eu só vi as pessoas me olhando e pensando, vai tomar. Eu disse, rapaz, e eu lá suando frio, rapaz. Jesus, o que é que eu faço? E que é jeito, né? Tava a recepção cheia, era uma policlínica, então, era uma clínica de especialidade, tinha um monte de gente, e pra mim todo mundo tava me olhando, só dizendo assim, esse cara vai entrar ali. Quando o colega chamou, eu já entrei, né? Rapaz, tenso, aí ele entrei, sentei, aí ele, e aí, Gilmar, como é que tá? Não sei o que, né? Colega e tal, amigo. E aí ele pediu os exames e pronto, eu fiz, sim, cadê? Eu me preparei todo, nada, não vai ter? Ele, não, pô, faz o exame e trago. Eu saí, minha primeira sensação, quando eu Mas o seu saí é do bonzinho, consultório. hein, cara? Não, olha só, primeira sensação quando eu saí do consultório que abri a porta foi a recepção toda, cheia de gente me olhando, dizendo, acabou de levar, hein? E eu nem levando Você fama, não é mais o mesmo, hein, Gilmar? velho, mas eu não tinha, eu só levei fama. E aí eu saí revoltado, que eu tinha me preparado todo psicologicamente. E aí, detalhe, não voltei mais lá, né? Eu já tava com fama mesmo, não voltei mais, fiquei pra lá. Mas siga nos procedimentos aí, que agora. Agora, é impressionante que a boa parte dos procedimentos da área médica são na dermatologia, né? Que são os procedimentos estéticos. Nós temos revisões aí com milhares de pacientes já tratados, sem mortes relatadas. Então, na dermatologia se usa muito. Agora, olha que legal, se usa muito em trauma, na emergência, né? O óxido nitroso fora do Brasil está em todas as ambulâncias de socorrista. Ah, mas por quê? Porque o paciente está lá acidentado, ele usa o óxido nitroso não vai deprimir a respiração dele e nem alterar o neurológico dele quando ele chegar no hospital para uma avaliação. Então, na emergência, ele é usado frequentemente fora do Brasil. Aqui, por falta de costume dos médicos, e é isso que a gente quer mudar. Eles deixam de usar o óxido nitroso. Nós temos na radiologia, para os procedimentos de intervenção na radiologia. Cara, nós temos em várias especialidades, onde tiver dor de leve a moderada, cara, tá tranquilo para Aí, manejar. tanto Luciana quanto Rose, que são dermatologistas, são amigas, nós trabalham muito essa parte, e elas têm essa dúvida em relação como fazer na face, se a máscara está na face, qual o risco, se eu tirando a dor, se o paciente não sente o toque, porque muitas vezes elas usam essa reação do paciente para saber se está no periósteo. Enfim, você comentou que Cibele só faz procedimento em face. Só, Pois é. só. Então, conte para primeiro assim, quando a gente vai passar algo, e eu digo para o meu paciente, eu fui lá fazer o treinamento e eu usei, eu fiz em mim. Quando a gente fala minha esposa fez nela, quando a gente fala minha amiga fez nela, é um depoimento para dizer, gente, é uma coisa que a gente está fazendo sem nós, não é algo que é uma coisa segura. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre os procedimentos dermatológicos. E Rose trabalha comigo lá na clínica. E já falou, Rose, chegou o óxido nitroso, a gente vai fazer os procedimentos dermatológicos lá na clínica com óxido nitroso, com toda a segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa parte de face, as implicações, riscos e se muda alguma coisa em termos de manejo. Então, ótimo. Bom, só para você ter uma ideia, o curso a gente começou com o nosso público, que era cirurgia vascular. O último curso de óxido nitroso, metade era dermatologista. Metade. É uma coisa que veio mudando. A gente tem treinado quase que meio a meio dermatologistas e cirurgiões plásticos também e cirurgiões vasculares. Então, no caso do procedimento de face, a gente usa um catéter bem fino. Então, não vai te incomodar para você fazer o procedimento. Ele é um catéter fininho e dá para você fazer o procedimento tranquilamente. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o laser de alta intensidade na face. Tudo que gerar faísca, a gente tem que entender que o oxigênio e o óxido nitroso, eles não produzem chama, mas eles alimentam chama. Então, se eu estiver trabalhando com laser em face de alta potência, eu posso usar o óxido? Pode. Eu deixo ele em plano de sedação, eu tiro a máscara, ele vai ficar lá 60 segundos ainda sedado, eu faço o procedimento, eu volto a máscara, ele volta de novo para o plano, tira a máscara. Então, eu tenho que fazer dessa forma, tá? Você falou do periósteo, a minha esposa fez Sculptra há um ano atrás, e eu fiquei impressionado, porque eu não tive visto aquela cana de Sculptra, aquilo lá vai no periósteo. Dica aí, você vendo aquilo, você não teve uma angústia, não? A primeira vez que você viu aquilo? Como é que não sente dor com aquilo, cara? Tanto que minha esposa hoje só faz no consultório, mas Caramba. a paciente está consciente, tá? Ela está consciente. Então, assim, o limiar da dor dela, ela diminui muito, mas ela vai sentir o toque com toda certeza,
tá? Então, é isso que é legal. Você não está no plano de sedação profunda, né, onde o paciente não é capaz de reagir, não é capaz de te falar o que está acontecendo. Não. Então, isso que é legal desse tipo de sedação. Não tem nada a ver com aquilo que vocês veem lá no hospital ou em uma endoscopia. E isso facilita muito, cara, essa situação que a Luciana está comentando comigo. Minha esposa fez, ela sentiu o toque, mas não sentia dor. Entendeu? Isso que é interessante. E o procedimento dela foi muito tranquilo. Hoje ela não faz mais nenhum procedimento estético se não for lá no consultório com óxido nitroso, tá? Até porque eu fico impressionado, mas o nível limiar de dor dos procedimentos de face é bastante grande. Luciana colocou que não dói, assim, mas assim, eu digo pelo laser, né? Até pelo esclero mesmo normal, mas assim, tem paciente que você usa uma potência alta, o paciente não sente nada, tá de boa. Segunda-feira eu interrompi um procedimento, já tinha um limiar baixo, já tinha colocado uma energia bem baixa, quase assim, pô, se baixar mais não adianta, só vou parar aqui, porque ela simplesmente sentia dor. E foi uma paciente que há 15 dias, não, há 20 dias, ela tinha feito e não sentiu tanta dor. E aí eu vou te perguntar em relação a isso daí. Pode variar as necessidades de óxido nitroso de um dia para outro? Ou seja, é real que tem dia que a gente sente mais dor e tem dia que a gente sente menos dor? Isso é fato ou é conversa? Com toda certeza, Gilmar. A gente nunca vai usar a referência da última titulação do paciente para usar na próxima vez que ele for fazer. Se eu usei 30% na primeira sessão, pode ser que eu use até 20% na segunda ou 40%. Então, varia. E realmente, no caso das mulheres, a gente sabe que tem alteração com o próprio ciclo menstrual das mulheres, né? E tem uma característica, até façam essa avaliação de vocês. Aquelas pessoas que acordam de extremo bom humor, como o Gilmar, que não é o meu caso, são pessoas que têm um limiar de dor mais baixo. Aquelas pessoas que acordam de mau humor, essas pessoas costumam ter um limiar de dor maior. Isso é de dado científico, né? Então, eu sou um desses caras que acorda de mau humor, que demora aí 1h30 para o meu humor melhorar. Então, por isso que eu começo a trabalhar mais tarde, porque se eu trabalhar antes, meus pacientes vão me descartar logo. Beijo, Gabi! Agora, vamos seguir aqui. Já falamos aí dos procedimentos dermatológicos, super seguro. A gente vai fazer, ó. Rosi, pode se preparar que eu vou lá fazer a sedação. Eu vou lá, você, seu assistente, vou fazer a sedação para você fazer todos os procedimentos lá com a óxido nitroso. E chega negócio de dor, viu, gente? Negócio de dor e é do passado. Negócio de sentir dor não dá certo. Agora, quem quer sentir dor, aí é uma opção da pessoa. A pessoa quer sentir dor, mas tudo bem. Mas aí quem quer sentir dor? Existe, você falou um pouco antes, mas eu queria só que você desse uma revisada, uma rememorada sobre o que é que precisa ter uma clínica ou um consultório para fazer uma sedação consciente com óxido nitroso ANOX. Bom, o Conselho Federal de Medicina ele vai considerar o seu consultório como um consultório tipo 3, que é o mesmo consultório para os dermatologistas que estão nos assistindo. Se você já usa um produto que tem risco de reação anafilática, como o botox, preenchimento, são os mesmos critérios para você usar o óxido nitroso. O que eu preciso para usar o óxido nitroso é o mesmo que eu já deveria ter. Né? Eu preciso ter carrinho de reanimação, por causa de um risco da reação anafilática, preciso ter oxigênio suplementar, eu preciso ter as medicações obrigatórias pela vigilância sanitária, não pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Eu vou precisar ter um carrinho de parada, eu vou precisar de um transporte, tá? De um transporte de contratado, então pode ser o SAMU, pode ser, se for de convênio, a ambulância da Unimed, né? O hospital de referência não é obrigatório você ter, eles pedem às vezes uma carta que você tenha, tipo um contrato com o hospital, mas nenhum hospital faz contrato, até porque se vai uma ambulância da Unimed, ela vai escolher o lugar que vai determinar. Mas às vezes tem vigilância sanitária local que pede isso, você faz um contrato por escrito com algum hospital, só para ser como se ele fosse uma referência em caso de necessidade. Algumas medicações do carrinho de parada são obrigatórias, como adrenalina, agente antiemético para náusea. A gente sabe que o óxido nitroso em procedimentos de longa duração, de mais de 1 hora, eu posso ter eventualmente náusea e vômito, então eu preciso ter medicação
antiemética. Alguns pacientes que já têm histórico de náusea e vômito prévio, às vezes a gente faz ou Dramin ou Vonal antes do procedimento, né? Agora, tem outras coisas que eu falo que a maior parte dos médicos não tem, mas deveria já ter. Mas isso tudo que você falou, só chamando a atenção, você falou assim, tudo isso que você está falando não é só do óxido nitroso. Quem faz procedimento invasivo, qualquer medicação, precisa ter isso tudo. É a mesma coisa. E o óxido nitroso não agrega, você não precisa ter nada a mais do que o que você já deveria ter por fazer um procedimento invasivo. Esse que é um ponto importante. E uma outra situação importante, Gilmar, é que assim, é uma sedação, eu vou precisar de uma sala de recuperação. A resposta é não. O paciente em 5 minutos é imediato, o paciente está acordado. Então, as vigilâncias locais que a gente presta consultoria para algumas pessoas, eles já entendem dessa forma, porque o óxido nitroso, por exemplo, no dentista, ele não tem uma sala de recuperação lá. Por quê? Porque você não precisa, a recuperação é imediata, tá bom? Muito rápida. Show de bola. Quais as vantagens, então, de fazer uma sedação consciente, considerando qualquer outro tipo de sedação venosa, o que é que seja? Quais as principais vantagens para a pessoa dizer, ó, por aqui é melhor? Porque a gente fala, não, eu prefiro ir para o hospital que eu tomo logo uma medicação. Quais as vantagens da sedação consciente em relação às outras? Pô, Gilmar, o risco, né, cara? A sedação consciente tem um risco muito menor de depressão respiratória, alteração cardiovascular. Você vai usar um Propofol, que é uma droga muito usada. Todo mundo, acho que se lembra dele por causa do Michael Jackson, né? Endoscopia a gente usa... Mas o Propofol causa depressão respiratória pra caramba. O Propofol, ele faz hipotensão. E quem usa Propofol em nível de sedação profunda, obrigatoriamente tem que ter um outro médico te amparando lá. Porque a maior parte das mortes em nível ambulatorial foram com o uso de Propofol, e geralmente aquele médico que estava trabalhando sozinho sem o outro. Porque o paciente faz uma depressão respiratória, e você está lá fazendo procedimento, você nem viu, o paciente faz uma hipóxia. E com a sedação consciente não tem esse risco, né? Tá sem consciente. Dúvida nenhuma, sem dúvida, sem dúvida. E em termos de recomendações para o paciente, assim, quais são as recomendações gerais? Você vai fazer uma sedação consciente, o que é que muda para aquele paciente que vai lá só sentir a dor dele? Quais são as recomendações específicas do método? Bom, ele, como eu falei para você, é uma dieta não muito gordurosa, né? Então não precisa estar em jejum, mas evitar aquela alimentação muito grande, né? Porque senão o óxido nitroso você tem que entender que aonde esse gás entrar, ele vai expandir, ele vai preenchendo os lugares onde tem gás no nosso corpo. Então o estômago vai encher porque ele é um gás que vai preencher, o estômago é cheio de ar. Então se eu comi um monte, eu uso o óxido nitroso, o meu estômago incha ainda mais, o paciente pode ter náusea, né? Então, uma alimentação não muito volumosa, evitar alimentos muito gordurosos que retardam um pouco o peristaltismo, né, o trânsito intestinal, basicamente isso. Eu preciso levar alguém, Elias, para ir até o meu consultório? Eu vou falar para os médicos, tá, que estão aqui nos ouvindo. Olha só que interessante. Até comento isso sempre nos cursos. Eu sempre peço para ir alguém, não que precisa. Mas o paciente às vezes se sente mais seguro. E o que é legal é que eu sempre coloco o acompanhante dentro comigo no consultório. Porque ele fica espantado, né, de você, médico, estar preocupado com a dor do paciente e ver o conforto que o colega está lá. Então eu falo que isso é, sem dúvida nenhuma, agregar valor não só ao paciente, mas ao acompanhante que está ali assistindo e que está amparando ela. E a gente sabe que o acompanhante tem um poder de decisão, até na tomada de decisão em relação aos procedimentos muito grande, né? Uma amiga leva uma amiga, a amiga sempre vai dizer, ó, não vai nesse médico, ou vai. Né? Quando ela vê que o médico toma todo esse cuidado, isso ajuda muito na escolha dela também, quando ela for em outro médico. Imagine você que já fez o procedimento de observação do óxido nitroso, vai em outro colega que não está nem aí para sua dor, eu duvido que ele vai continuar indo lá. É a preocupação. E dirigir após, pode? Excelente pergunta. Em 5 minutos, todos os trabalhos científicos mostram que a habilidade psicomotora ela volta ao normal. Mas a gente tem que tomar cuidado, ainda mais vocês de Salvador, que recebem pessoas de fora, de outras cidades, e fazem viagens longas. Pode acontecer, eventualmente, do paciente ter uma sonolência residual 30 a 60 minutos após. Mas isso é mais por procedimentos longos. Então, assim, se o paciente está se sentindo bem, você está acordado? Não. Está legal? Espera meia horinha antes de pegar a estrada. Não dentro da cidade. Mas vou pegar uma estrada longa. Às vezes eu moro numa cidade 1 hora e pouco. Fica meia horinha lá. Está acordadinha? Está legal? Pode ir. Tá com sonolência? Espera um pouquinho. Às vezes, se você dá um pouquinho mais de oxigênio para ele, ele acorda mais rápido e ele vai para casa. Mas só nessa situação. O paciente, geralmente, que mora dentro da cidade, fica 10 minutinhos lá, 5 minutos para acordar,
10 minutinhos na recepção e tá indo embora para casa. Show de bola. Vamos responder a pergunta de Veveca, que foi a primeira a entrar na live hoje. Rapaz, eu me empolguei, peguei aqui um cabide. Eu esqueci, tô aqui balançando o cabide. Foi a primeira a entrar na live e fez uma pergunta sobre contraindicações para o método. Hoje, quando é que não pode e quando é que deve ser usado com cautela o óxido nitroso? Excelente. Bom, paciente asa 3, 4, 5 não dá porque não é para sedação ambulatorial. Todo paciente que tiver doença pulmonar obstrutiva crônica de qualquer natureza grave, né, doença leve não é um problema. Asma grave, qualquer doença pulmonar grave, não pode. Tabagista pesado, com DPOC grave, ele é uma contraindicação formal. Eu vou te falar que não é nem tanto pelo óxido nitroso, tá, Gilmar? A gente sabe que esses pacientes intoxicam pelo oxigênio, tá? Então, tomar muito cuidado, porque o drive dele aqui, ó, é oxigênio na cabeça. Então, esses pacientes eles fazem depressão pela quantidade de oxigênio que a gente dá para ele, tá? Paciente que tem acúmulo de ar em qualquer cavidade, nós, por exemplo, o paciente teve um pneumotórax, ele não pode usar, tem porque vai aumentar. No tórax fora do pulmão. Sem dúvida nenhuma. Agora, olha só, o paciente que tem doença psiquiátrica grave, um esquizofrênico, ele não pode usar, mas ele teoricamente não poderia fazer nenhum tipo de sedação também desse tipo ambulatorial. Mas eu queria deixar bem claro, olha que interessante, o óxido nitroso ele tem sido utilizado hoje para pacientes com depressão grave, até com ideações suicidas. Isso é muito interessante, a literatura tem mostrado que o óxido nitroso tira o cara disso. A gente vê os caras fazendo eletroconvulsoterapia. Poxa, quem já viu uma sessão dessa, o cara tem que fazer sob sedação profunda. Né? Não, o óxido nitroso, o cara tá lá, depressão, cara, você põe o óxido nele, o próprio... eu vi que você, assim, 1 hora de óxido nitroso por semana já diminui o risco e as ideias suicidas. 1 hora por semana, durante algumas semanas, alguma coisa assim, né? Então, é isso que eu acho interessante, cara. Então, essa situação não daria. Agora, a gente sabe que os pacientes que têm infecção de via aérea superior, o cara tá lá com uma sinusite, beleza, dá para usar? Olha, se eu usar um cateter nasal, ele não vai conseguir respirar, porque provavelmente esse paciente está com uma respiração bucal. Então, nessa situação, você vai ter que colocar a máscara full face, que pega boca e nariz, porque ele respira pela boca. Então, olha só, é importante você olhar também que tem muitos pacientes que eles já têm uma respiração bucal. Então, se ele tem uma respiração bucal, você vai optar pela máscara fechada, porque você coloca o cateter, ele não respira, ele não ceda, tá bom? Ele não vai respirar. Beleza, beleza. Agora uma pergunta que a Alessandra falou, e com certeza tem várias histórias bacanas, e eu já estou na lista para assim que começar o curso, sobre métodos adjuvantes, é aquilo que ajuda, né? Então a gente tem a musicoterapia, eu mesmo quando fui usar o meu óxido nitroso, eu botei meu fone, não dá para botar lá, não vai botar um batidão, se você botar lá um funk, o negócio vai ser complicado, né? Mas você bota uma música light. Então, assim, recomendo aos colegas que botem seus pacientes para ouvir, até agora adquirir um equipamento, né, um fonezinho com vedação e tal, para poder a pessoa entrar naquele clima. Então, musicoterapia é interessante, tudo isso. Agora, eu queria que você falasse de um deles, que eu sei que você já milita nessa área há muito tempo, que eu tô na fila, que é hipnose. Gente, hipnose existe, eu queria que... E esse rapaz, ele faz hipnose. Se você encontrar ele na rua, pode ficar tranquilo, que ele não vai pedir dinheiro, porque se ele pedir, você vai dar. Mas fala um pouquinho sobre hipnose. Ajuda, tem espaço. O Anox, a gente sabe que tem pacientes que não são tão susceptíveis, que não vão sedar tanto, mas assim, esses outros métodos, eles sempre têm um papel de ajuda no nosso dia a dia, no consultório. Ô Gilmar, cara, primeira coisa que eu queria falar começar para os médicos, tá? Tem que parar esse preconceito da hipnose. Historicamente, a gente olha que a hipnose, ela é tão eu juro para você que eu fico emocionado quando eu vejo os precursores da hipnose, dos médicos que foram precursores de hipnose, todos eles foram caçados pelos colegas por charlatanismo. Então, quando a gente olha isso, cara, na história da hipnose, né, como James Isdale, né, que era escocês, que servia a Companhia das Índias na Índia, que fez cirurgias sob hipnose, sem nenhum tipo de anestesia, porque não existia anestesia nessa ocasião. Quando ele voltou para a Inglaterra, cara, as pessoas caçaram o diploma dele. Poxa vida, eu não consigo entender por que o médico ainda tem resistência. Tem tanto trabalho científico sobre isso, cara. Claro que não é para todo paciente, mas ela funciona muito bem.
Nós temos pacientes no curso de óxido nitroso que muitas vezes eu preciso fazer hipnose nele antes de fazer o óxido nitroso. Mas por que isso? O cara está tão ansioso que ele fica até com medo de passar pelo processo de sedação. Eu tenho que fazer hipnose nele, ele cai lá deitado, tranquilo, e eu coloco o óxido nitroso para complementar, e eu vou falar, às vezes eu nem complemento com o óxido nitroso, porque como James Dale fazia, tem pacientes que entram em um estado de hipnose tão profunda que a gente consegue realizar procedimentos, até mesmo pequenas cirurgias, como a gente já faz aqui nos nossos cursos, tá? Então eu queria dizer que a hipnose, sem dúvida nenhuma, funciona. Claro que não é para todo mundo, a pessoa precisa confiar na pessoa que está fazendo, ela precisa crer e ela precisa ter concentração, né? Que é um pouquinho do que a gente precisa. Então funciona assim, cara. E eu queria que os pacientes que estiverem nos assistindo, que olhasse, a gente sabe hoje que a hipnose hoje está nas mídias, a gente vê aí no Big Brother, nos outros, tem sempre o hipnólogo lá fazendo demonstração, mas infelizmente a hipnose que as pessoas têm na cabeça é aquela que eu vou dar uma cebola para você comer, você vai achar que é uma maçã, que você vai tocar uma bateria, que você vai Não fingir mexe que a é uma perna. galinha. Isso aí, fica lá preso. Você é uma árvore. Não tem como. Então, assim, as pessoas ainda estão com a hipnose de palco na cabeça, né? E não é isso. A hipnose é usada na medicina há muitos anos, cara. E eu queria você, como paciente que quiser conhecer, você vai se admirar com o que a hipnose pode fazer por você. Eu não tenho dúvida nenhuma, é uma coisa que eu uso já há 2 anos nos meus pacientes. Eu tô na fila, primeiro curso de hipnose do Grupo Evas, do Eco, eu já tô colado, você é um dos primeiros lá. Vou voltar hipnotizando todo mundo. O pessoal vai comer acarajé, eu vou dizer que é manga. Vai ser um negócio beleza. Meu amigo, a gente está chegando pro final. Para ter papo com você, que assim, você tem tanto conhecimento para colocar aqui, que assim, uma noite não daria tempo, né? Então, mas assim, eu gosto de terminar sempre, e esse momento das quartas-feiras é um momento de aprendizado, é um momento de trocar experiências, é um momento de a gente compartilhar, tornar o conhecimento realmente universal, né? Compartilhar conhecimento é a coisa mais maravilhosa que existe. Hoje, como eu digo, um dos meus propósitos de vida hoje é compartilhar conhecimento, quer seja com os meus pacientes, quer seja com os colegas que a gente leva conhecimentos em outras áreas. Mas eu queria que você desse dicas hoje. Quem vai hoje fazer um procedimento amanhã, hoje mais não, né? Que essa hora se os caras estiverem lá pelo Japão. Mas quem vai fazer seu procedimento agora eletivo, no consultório? Quais são as dicas que você dá para ele melhorar, até ele encontrar alguém, né, que esteja lá habilitado no Anox? Aqui na Bahia tem 11 por enquanto, mas daqui a pouco, assim, depois dessa live vai dobrar esse 11. Mas já tem 11 na Bahia habilitados para fazer o Anox, mas assim, enquanto ele não teve acesso a esse colega que está com óxido nitroso, que outras dicas que você dá para a pessoa ir para lá e sentir menos dor? O que é que ele pode fazer para ajudar nesse momento? Bom, uma noite de sono bem dormida ajuda bastante, sem dúvida nenhuma, né? Se você não conhece a meditação, ela é uma outra boa ferramenta. Agora, existem remédios, a gente chama de anestesia pré-emptiva, que ele pode tomar, por exemplo, ele pode tomar antes do procedimento. A gente costuma dar um coquetel de medicação, ele pode tomar um Tilenol, um anti-inflamatório, e às vezes, para quem já está acostumado a tomar analgésico, né? Até mesmo uma codeína ou um tramal antes, é o que a gente chama de anestesia pré-emptiva, ou seja, você aumenta o limiar da dor antes do procedimento. 1 hora antes eu tomo lá um paracetamol ou uma dipirona, posso tomar um anti-inflamatório e vou para o procedimento, né? Não preciso nem avisar meu médico, né? Eu já aumentei meu limiar da dor antes do procedimento. Tá? Tomar só cuidado com o anti-inflamatório, porque ele aumenta o tempo de sangramento. Então, se você for para um procedimento cirúrgico que tem risco de sangramento, é melhor não tomar um anti-inflamatório. Prefira a dipirona, Analgésico. o paracetamol, e até mesmo o tramal ou a codeína. Tá? 1 horinha antes e aí vai para o procedimento. Mas eu gosto muito de desvio de atenção. A música vai muito bem, o Gilmar comentou. Nós temos N publicações que falam sobre a música realmente distrai a concentração, e olha que interessante, Gilmar, a música já foi testada até mesmo em pacientes com anestesia geral. Você imagina, o cara está entubado, anestesia geral, colocaram, o que eles viram? Os pacientes que ouviram música, eles precisaram de menos anestésico para ficar em plano de anestesia geral. Então, olha que interessante, até mesmo você, em sedação profunda, a música é capaz de melhorar o seu nível de ansiedade, né?
eu uso música para controlar o tempo que eu levo na viagem, quando eu pego estrada, né? Quando eu quero chegar logo, eu boto a música animada, rapaz, aí chega na mesma hora. Quando eu quero ir devagar, eu música lenta. Então, realmente, assim, música para mim funciona muito. Então, gente, vai fazer um procedimento amanhã, vai doer. Não vá no caminho ouvindo um rock pesado, um funk, gritando, batendo. Não vai. Vai ouvindo uma música mais light. Os consultórios médicos, é bom ter uma música ambiente mais tranquila. Então, isso tudo ajuda bastante. Posso dar uma outra dica? Tem em Deve, casa pelo aroma amor de de Deus. lavanda. Tem em casa aroma de lavanda. A lavanda causa uma redução da ansiedade significativa. Nós temos até publicações na área de otorrino mostrando isso. Você pode comprar aromas de lavanda para ter na sua casa. Você pode deixar ela naquele dia. Tem os borrifadores de lavanda. Lá no consultório, por exemplo, a gente tem os borrifadores de lavanda na sala de procedimento para reduzir o limiar de dor. Então, tem N coisas que você pode usar que não são medicações, são produtos naturais, tudo que você puder. Eu vou trocar então meu alfazema, então, que eu estava só trabalhando na base do alfazema. Lavanda. Acho que eu vou botar um negócio de uma lavanda para poder dar uma aliviada. Com certeza. Meu velho, fantástico. Isso aqui não foi uma live, isso aqui foi uma aula, isso aqui foi sabe, uma troca de conhecimento fantástica que você ofereceu para todos que estão assistindo. Eu só agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua alegria, a sua energia e dizer que a Bahia te espera sempre de braços abertos. O convite foi feito no início, segue aqui o convite quando quiser trazer suas crianças, suas meninas, que foi o motivo inicial que a gente acabou se conhecendo, foi quando as meninas começaram a brincar juntas lá no hotel. Mas estamos aqui de braços abertos quando quiser vir. E espero te encontrar no curso de hipnose, que eu vou estar lá na primeira cadeira lá, de braço levantado. Você vai ser aluna do primeiro curso, meu. Sim, pode ter certeza. Pode mandar as meninas me avisarem. Só agradeço. Gente, um abraço a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia nessa viagem aqui. E quarta-feira que vem tem mais. Um abraço a todos. Acende, meu amigo. Um abraço para vocês. Beijo nas crianças aí, na família toda. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.